Bíblia, a gente vê que não há essa incidência de demônios. Vamos para o Antigo Testamento. Quantos casos de endemoniamento nós temos no Antigo Testamento? No caso de Saul, Único. E ali nem dá para dizer que é endemoniamento, porque o texto não diz que Saul era possuído, mas sim que saiu um espírito da parte de Deus para atormentar Saul. E aí eles escolheram um jovem que tocava bem a harpa, e com a harpa bem tocada o demônio se retirava. No Antigo Testamento inteiro, quantos milênios de história nós temos ali? Era um mundo sem demônios? De jeito nenhum. Israel foi plantado dentro da cultura, de 3 culturas: cananeia, egípcia e babilônica. E os textos mostram que estes eram povos que cultuavam seus demônios. Havia feiticeiros, havia necromantes. Levítico 17:7 é bastante claro, há muitos textos, mas olha, Levítico 17:7. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Era um mundo com seus demônios, mas você não encontra essa ênfase no Antigo Testamento. A ênfase do Antigo Testamento é a seguinte: responsabilidade pessoal. Os 10 mandamentos não são para expulsar demônios, são para o sujeito ele honrar pai e mãe, guardar o dia do Senhor, não tomar o nome de Deus em vão, e conhecemos, né? É uma ênfase na santificação. E não há essa superioridade de Satanás. Quantas vezes Satanás aparece no Antigo Testamento? mas no Novo Testamento ele aparece o tempo todo, nos Evangelhos. Aparecem os demônios, né? Satanás aparece a primeira vez na tentação. Aliás, Jesus é conduzido pelo próprio Espírito. Veja que na Bíblia, Satanás nunca é senhor da situação. Nunca. Gênesis 3, ele está como um ser criado, uma serpente. E ele leva castigo. E ele tem a sua cabeça colocada, prometida a ser esmagada. Submisso. Aí quando que Satanás aparece no Antigo Testamento de novo? Jó. Há uma participaçãozinha pequena, ele incitando Davi a levantar o censo. Mas é só isso que fala lá. Crônicas. Aí em Jó ele aparece. E ele aparece pedindo permissão a Deus. Aparece zombando, né? É lógico que Jó serve ao Senhor, ele tem tudo. E Deus autoriza Satanás a tirar os bens. Autoriza, tira os bens. Jó não levanta uma palavra contra o Senhor. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás volta dizendo: pede por pele, e ele vai blasfemar. Aí Deus autoriza Satanás: toque na pele, mas não tire a vida. Então, Satanás é sempre servo que obedece às ordens. É como se fosse um cão raivoso preso pela coleira. E Deus às vezes solta um pouco a coleira. Depois no Antigo Testamento aparece em Zacarias 3. Diz o texto que está Josué, e ao lado de Deus está Satanás para acusar Josué. Mas é interessante que Satanás nem fala, não é registrado no texto que ele fala, e Deus o repreende e ele fica quietinho, e Deus troca a roupa ali de Josué, né? Um bom texto apontando a justificação no sangue de Cristo. Aí no Novo Testamento nós temos Jesus sendo conduzido pelo Espírito para ser tentado. E ali nós vemos também a incapacidade total de Satanás, porque ele faz propostas a Jesus, não vence Jesus, e na sequência ele volta para o seu lugar. Então não há essa ênfase, né? No Novo Testamento há sim o confronto. Alguns estudiosos, Augusto Nicodemos, por exemplo, sustentam que assim como Cristo se encarnou, o diabo quis fazer o mesmo. Então, quando Cristo está na terra, ele faz com que muitos demônios venham e entrem nas pessoas. Mas depois, em Atos, você tem alguns casos, e nas cartas há um silêncio total, mostrando que a ênfase da igreja não foi exorcismo, foi a questão positiva. As pessoas têm que se consagrar, têm que se santificar, né? Não devem menosprezar o diabo, mas não devem viver pensando nisso, né? Como se tudo fosse o diabo. Agora, reverendo, permita-me uma observação e pergunta ao pastor Sebano. O senhor é presbiteriano, eu também sou da Presbiteriana Independente, e a nossa experiência é com pessoas que quase sempre já nasceram no Evangelho. Agora, quando você tem um país, uma cultura onde milhões de pessoas cultuam o diabo por meio da feitiçaria, do ocultismo,
não é mais natural que existam endemoniados? Por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos, se você for à minha igreja, você vai encontrar uma porção de gente que nunca viu endemoniado. Eles ficam me olhando assim, não acredito. É impossível ser crente sem nunca ter visto endemoniado. Então é possível sim, né?